Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. O Flamengo, nessa quarta-feira, enfrenta o Alcas, né, pela estreia na Libertadores. Lembrando que o Flamengo é o atual campeão da edição 2022. E o Flamengo vai ter o desfalque do Thiago Maia, que acabou nem viajando, né, por causa de uma virose. E a situação do Gabigol e Pedro. Será que o Gabigol volta a ser titular na estreia da Libertadores? Outro ponto importante aqui que eu vou comentar com vocês aqui. O Flamengo, ele não divulgou a relação dos jogadores inscritos para a Libertadores, né? E eu aqui no canal vou trazer para vocês aí em primeira mão, junto com o Vene Casagrande, que apurou essa notícia, e eu vou trazer aqui no final do vídeo, né? Então vamos embora pro vídeo aí, né? Vai deixando seu like, que ajuda demais o seu like e a sua inscrição também aí. E créditos ao canal do SBT Rio, né? Link na descrição como créditos, e vamos embora para o vídeo. O Flamengo não divulgou os jogadores inscritos na Libertadores. Sacanagem, né? E o Vene, como excelente apurador, trouxe essa notícia e a gente vai mostrar depois pra vocês aí. Tamo junto aí. Muito bem, é isso. Boa tarde de novo, Lucas Pedrosa, Vene Casagrande. Ô, Vene, o Flamengo não divulgou a lista de inscritos nessa Libertadores. Você tem essa lista aí? A lista de inscritos eu tenho, consegui apurar nessa madrugada. São 50 jogadores, obviamente não vou parar aqui e ler os 50. Quem quiser ver, tá lá nas minhas redes sociais, @Vene Casagrande, só procurar lá. Mas, infelizmente, o Flamengo não divulgou. Depois a gente não sabe o motivo. Acho que seria importante para o torcedor ficar ciente. Por exemplo, quais jogadores da base foram inscritos? Perfeito. Porque vários jogadores da base foram inscritos. Porque o Flamengo, não só o Flamengo, mas os clubes que estão disputando a Libertadores, tem que botar lá 50 nomes. Se você botar 36, você só vai poder ter 36 até o fim da competição. Isso já aconteceu com o Flamengo recentemente. Lembra a época de Covid? Quando vários jogadores foram infectados, aí o que fazia? Não podia botar mais jogadores, porque só 36 estavam inscritos, estou dando um exemplo. Então, por isso que você bota 50, vários jogadores, se eu não me engano, tem jogador até sub-15, então é importante o torcedor ficar ciente. Infelizmente, o Flamengo, até o momento, até iniciar o programa, não divulgou a lista dos 50 inscritos. Não divulgou, mas quem quiser conferir, @Vene Casagrande, em todas as redes sociais do Vene, é desse jeito que você acha ele, você vai ver todos os 50 jogadores. Agora, Lucas Pedrosa, e aí é uma decisão do Flamengo, enfim, né, eu não tenho nada a ver com isso, mas eu, como torcedora do Botafogo, quando tem uma competição, a primeira coisa que eu faço, como torcedora, como uma pessoa que consome futebol, porque é o que eu faço, eu vou direto na lista dos jogadores inscritos. Eu quero ver se aquele jogador que eu gosto da base está lá, eu quero ver se o jogador que talvez não tem muita oportunidade, mas que às vezes eu gosto de ver entrando, se ele vai estar nessa lista de inscritos. Isso é legal. Pra quem gosta de futebol, isso é muito bacana. E quando você tem uma notícia, um segredo, tipo assim, Lucas Pedrosa tá namorando, mas ele não conta quem é a namorada dele. Ele não quer contar. Perfeito? Então, quando você não divulga uma lista, você abre a porta para alguém ir lá e divulgar essa lista. Sem dúvida, divulgar essa lista e não divulgar essa lista, mas também divulgar motivos para tal jogador não estar na lista. O torcedor gosta daquela mística da camisa, às vezes a lista da Libertadores ela tem camisas numerais diferentes dos próprios outras competições. E eu acho assim, cara, eu acho uma bobeira não divulgar a lista de relacionados ou de inscritos, porque ali é título de informação. Aquela lista ali, no final das contas, não vai mudar nada. Verdade. Você tomou uma decisão de escrever tantos jogadores e ponto. O torcedor vai debater em cima daquilo ali e tal, mas é uma coisa completamente normal. Porque aí, no caso, o Vene conseguiu descobrir. O Vene poderia estar correndo atrás de outra coisa até mais importante do que a própria lista de jogadores que estão inscritos. Por quê? Porque é uma coisa normal, que deveria ser normal. Deveria ser de qualquer clube de praxe divulgar a lista de relacionados, titulares, no caso, na escalação como fazem, a própria lista de inscritos. Eu acho que teria mais coisa para o Flamengo se preocupar do que ficar privando lista de inscritos. Vou te dar um exemplo. O Thiago Maia não embarcou pro desse jogo aí do Flamengo na estreia da Libertadores, que é amanhã. Por que ele não embarcou? O Flamengo não divulgou. Aí cabe nós, jornalistas, buscar saber por que ele não embarcou. Pode ser algo muito grave, mas não, nesse caso não é. É apenas uma virose e ele está sendo preparado para a final do Campeonato Carioca. Não divulgar uma lista desse calibre, desse jeito, que não vai mudar a tática de ninguém, tipo a escalação, uma lista, só beneficia uma pessoa. Sabe quem é? Vene Casagrande. Me dá a chance de apurar. Eu vou dar um exemplo lá do Corinthians. Mandou bem. Que esse foi o assunto lá no Corinthians hoje, porque o Luan, que era do Grêmio, foi rei da América, tá no Corinthians, ganhou um salário de R$800 mil, um dos maiores do elenco, se não o maior do elenco, ele tá fora da lista de inscritos. E quem falou na coletiva foi o Cássio, goleiro. E o Cássio falou, cara,
Isso nem cabe a mim comentar, mas eu vou dar minha opinião. Como líder, ele foi completamente sensível, completamente apoiador para que o Luan volte ao futebol, para que isso seja pauta para o próprio Luan, talvez, por exemplo, caraca, cara, eu já fui rei da América, fui campeão olímpico, pô, com potencial para a Europa e eu não consigo nem estar inscrito numa lista de Libertadores que tem 50 nomes. Isso é muito grave. É muito grave. Isso é muito grave, entendeu? Então, assim, esse debate, cara, é um debate completamente saudável, não tem por que ficar escondendo as coisas. Ô, Vene Casagrande, então o Flamengo já desembarcou em Quito, perfeito? Desembarcou Foi ontem. tudo bem? Como foi esse desembarque? Tudo bem, tudo dentro do esperado. Eles vão treinar hoje, encerrar a preparação e aí o Vitor Pereira vai decidir qual vai ser o time dele. Você não tem esse ainda, não? Não tenho, eu não tenho esse Você ainda. ainda não se decidiu, né? E confesso pra você que das últimas vezes quando me contaram eu não acreditei, eu achei que estivessem tentando, entre aspas, me ferrar. Você é muito esperto. Porque, pô, Conta pro pessoal. Era verdade ou não era? a do Gabigol era verdade, eu não acreditei. Eu falei, pô, Gabigol banco, eu não vou acreditar nessa. O cara tá querendo me puxar meu tapete. Fez certo. Amigo, é melhor nessas horas, ó, tira o tiro de campo. Se preserva. Se preserva. Falei, pô, quer saber? Tô na praia, vou ficar aqui curtindo minha praia, que é a melhor coisa que eu faço. É isso aí. Mas enfim, sobre o Flamengo, aí o Vitor Pereira, a gente sabe, ele vai escalar o time conforme o adversário. Tem outro ponto também, é a Qual? altitude, né, Fernanda Maia? Sim. Vários jogadores sentem mais do que outros. Isso é normal, ser humano. Meu corpo reage de uma forma e o seu corpo reage Sim. totalmente diferente. Então aí depende de uma série Eu de subo a fatores. serra, já fico mal. Imagina se eu fosse pra O Quito. ouvido já começa Eu a já doer. fico, ai meu Deus do céu, imagina pra Quito. Agora, ô Pedrosa, você que tem um HD aí no lugar do cérebro, o Vitor Pereira chegou a jogar na Libertadores, na altitude com o Corinthians, como treinador? Chegou, não Chegou, foi? Chegou a jogou. jogar, sim. Chegou a jogar. E já não vou jogou lembrar. agora com o Flamengo. Com o Flamengo também. Uma Não vou altitude leve, mas foi com o Flamengo. Não vou lembrar o time, mas chegou a jogar com o Corinthians, sim, se eu não me engano. Até o Vene que falou isso aqui. Sim. Foi o Auri Red, Porque, uma assim, parada eu assim. não sei se vocês reparam isso, mas treinadores que não têm, estrangeiros que não têm muita experiência no Brasil, que é o caso do Vitor, como foi o Jorge Jesus, não havia treinado outras equipes por aqui e está chegando por pouco agora no Brasil. Algumas coisas fazem eles sentirem essa diferença. Uma delas é o calendário, Sim, né? sim. A forma com que a gente organiza os jogos no ano, que são muitos jogos. Um time do calibre do Flamengo joga aí em torno de 80, 90 partidas por ano, por temporada. Isso é muita coisa. Uma outra coisa que assusta são essas viagens muito longas, né? Os deslocamentos muito longos, porque o Brasil é um país continental. E num caso de uma altitude dessa, isso é uma coisa, pensa só, que os caras não têm muita vivência nisso. Não. E você precisa ter estratégias físicas para jogar na altitude. O ambiente que eles mais encontram dificuldade lá, eu nem vou falar mais, mas muitas vezes eles pegam ambientes com -5, -10. Sim, Isso é muito que é difícil difícil na também. Europa também, para você jogar, principalmente para o jogador sul-americano. Então, assim, o técnico português vem para cá, também vai estrear a altitude e eu já dei minha opinião aqui sobre isso. Entendo que seja uma cultura do país, o clube foi fundado ali, tudo isso tem a ver, o estádio e etc., mas tinha que ter uma regulamentação para um limite médico para que isso não prejudique os jogadores. Porque isso a gente está falando de respiração, de pulmão mesmo, de questão física, cara. E se esse cara não pode desempenhar a sua profissão da melhor maneira porque tem uma questão climática o impedindo, eu acho um problema muito grande, como a gente já viu vários e vários jogadores do Brasil sofrendo A lá. gente viu uma Copa do Mundo mudar a sua data por questões climáticas, né? Sim. Que foi a última Copa, passou para dezembro por conta das condições climáticas, do calor muito grande no tempo normal de Copa, que geralmente é junho e julho. Eu tô com você, Pedrosa. Eu sempre falo isso por aqui no SBT Esportivo. Eu não acho justo. Eu não acho justo a altitude. Porque, não é uma injustiça dupla. Porque quando eles jogam aqui, na altura do mar, eles não sentem como quem não está acostumado vai subir, sabe? Então, eu não acho justo mesmo. Eu acho que muda o efeito da bola, o jeito da bola e mais, muda como condição de ser humano. Você sente respostas no seu corpo, não só falando de atleta, como ser humano. Então, eu não concordo também. Ah, como é que faz para mudar, Fernando? Aí eu não sei. Se eu soubesse, eu estaria rica, entendeu? Você teria Eu que teria ter. resolvido esse problema. Quem é pago para isso que tem que pensar, não é isso, Venê? Exatamente. Vamos lá na enquete, @SBT Rio, segue a gente lá no Twitter, #SBT Esporte Rio, essa é a nossa hashtag. Com essa hashtag você consegue conversar com a gente. Vocês veem que
aqui embaixo na nossa tarja passa toda hora uma mensagem de alguém do Twitter, pode ser a sua também. Você vai fazer isso marcando, fazendo a hashtag, marcando a hashtag que fala, né, gente? Pode ser, marcando a hashtag, escrevendo essa hashtag aqui, hashtag SBT Esportivo. Nossa enquete de hoje, até onde o futebol carioca vai nessa Libertadores? 1, vai ser decepção, é a primeira opção. 2, chega pelo menos na semi. 3, teremos um campeão. 4, final vai ser Fla-Flu. Eu não sei nem se dá esse chaveamento, não dá pra saber agora, né? Porque não dá, para as oitavas ainda não dá pra saber agora. É na primeira fase que não pode enfrentar brasileiro com brasileiro lá na... Eu confesso que eu não lembro a regra. Não, na primeira fase já tem brasileiro contra Big brasileiro. Boys, na fase de grupos tem. Mas você pode checar? Ah, sim. O SBT Rio vota na nossa enquete. Eu não sei, você vota em quê ali, ô Venê? Olha, eu vou votar pela torcida ser Fla-Flu. Final no Maracanã, Fla-Flu seria maravilhoso pro futebol carioca. Maravilhoso, maravilhoso. Então, minha torcida é essa, final Fla-Flu. Torcida? E aí, Playboy? Torcida, aqui eu não tô pra torcer pra nada. Aqui eu tô... E aí, Pedrão? Eu vou falar o que eu acho futebolisticamente, que eu acho que chega pelo menos na semi, porque o Flamengo e o Fluminense têm 2 times extremamente qualificados e são, sim, times que podem conquistar a Libertadores. E se tiver um Fla-Flu na final, sabe o que a gente vai fazer? Eu e o Pedrosa? A gente vai pro show do Rebelde. Pior que eu acho que... Olha só, a Flá TV divulgou, aliás, um beijo pra todo mundo da Flá TV, uma televisão gigante, né? Com muitos queridos que trabalham por lá. A Flá TV divulgou os bastidores da vitória do Flamengo com o papo dos jogadores no vestiário antes do jogo. Cadê? Pressiona uma, se não deu, pressiona outra que a gente vai roubar. Aqui roubar é gol. Pressiona eles e com a bola a gente joga. Dá o máximo. Quem entrar no segundo tempo vai entrar 1 milhão, hein? Vamos lá. Todo mundo junto, pra cima deles, hein, caralho? Vambora! Esquece o juiz, esquece a provocação. Pensa em jogar. Isso aí, fazer o nosso trabalho. No máximo, vai no máximo. Vai no máximo. Eu achei interessante, Fenê, e a gente tá conversando o ano inteiro aqui. Aliás, ontem um rapaz me mandou uma mensagem super grosseira no Instagram, e eu nem dou muito pago pra essas coisas, que eu logo apago e bloqueio, porque o Instagram é meu. Somos dois. E eu não quero gente chata perto de mim, tá? Eu não gosto do meu trabalho, não me segue. Mas ele falou, como é que você vai falar do Gabigol? Eu fiquei 10 minutos falando bem do Gabigol ontem. Elogiando. Eu tô o ano inteiro elogiando esse cara aqui, porque a gente tá comentando como que ele amadureceu. Essa imagem aí que tá na tela de vocês, e vocês viram o Gabigol e o Everton Ribeiro sendo os caras que mais falam, e o Gabigol mais ainda, isso foi antes do jogo começar. E naturalmente, obviamente, o Gabigol já sabia que seria banco. E mesmo assim, fazendo sua conduta de líder, que foi o que ele se transformou com o passar desse tempo e com o que ele se desenvolveu dentro do Flamengo. Um jogador, eu não vou dizer completamente maduro, porque pelo nível de competitividade que ele tem, ele é um cara muito competitivo e eu gosto disso no futebol, às vezes isso passa um pouco do tom porque é normal, destempera um pouquinho, é do futebol isso. Mas um cara muito maduro, Venê. Acho que além desse discurso aí, pra mim, o que mais mostrou que o Gabigol amadureceu e muito nos últimos tempos foi a entrevista coletiva dele pós-jogo, quando ele explica o porquê foi reserva. Ali, pra mim, ele mostrou o nível de amadurecimento dele. Sabe por quê? Em outros tempos, a gente conhece o Gabigol. Ele ia dar uma entrevista falando assim, vocês têm que perguntar pro treinador porque eu fui reserva. Ou não ia dar entrevista, ou ia ficar fazendo cara feia no banco de reservas. Qualquer outra postura seria do Gabigol. Hoje, a postura dele foi de camisa 10 e de capitão. Verdade. De fato, o Gabigol tem que ser elogiado por isso. Para mim, a entrevista, esse discurso dele pré-jogo, para mim, mostra o amadurecimento do Gabigol. E todo esse amadurecimento faz também a gente mudar um pouco a nossa opinião. Óbvio que só os idiotas não mudam de opinião, né, ô Pedrosa? E aí ontem eu perguntei pra você, Pedrosa, mas será que ele vai aceitar sentar no banco de reserva? Você disse prontamente, sim. Se fosse há um ano atrás, a gente ia comentar o quê? Não, vai fazer beicinho, vai sair jogando a caneleira, né? A gente pensaria isso. Mas hoje não, a gente não pensa nesse Gabigol que ia ficar revoltado com uma atitude, com uma decisão do treinador. É porque esse Gabigol de 2023 é um Gabigol bicampeão da Libertadores, é um Gabigol bicampeão brasileiro, é um Gabigol que já tem um senso de pertencimento do que é o Flamengo muito grande. Então ele não tem mais pressão para mostrar que ele é o Gabigol, ele não tem mais pressão para mostrar, por exemplo, você tem que ser um ídolo, você tem que ser um líder. Ele já é esse cara. E ele tá conseguindo com esse senso de pertencimento passar isso para a torcida. Cara, independentemente da minha posição
dentro de campo, eu vou estar sempre em prol e ajudando o Flamengo. Então acho que esse é o grande amadurecimento do Gabigol. Inclusive, quando ele fala pro Vitor Pereira que ele não quer mais jogar numa determinada função, pra mim é amadurecimento também. Eu também acho. Sabe por quê? Não adianta ele jogar ali, exemplo, ao Big Boss virar pra você e falar assim, Fernanda, hoje você vai fazer uma função aqui e você não se sente bem nessa função. Naturalmente, você vai fazer aquilo com raiva, você não vai estar feliz, ou seja, o seu rendimento vai cair. E o Gabigol, ele mostra amadurecimento quando ele fala pro Vitor Pereira, mister, eu não quero mais essa posição, eu prefiro brigar por uma vaga com o Pedro. E tem duas coisas que o tempo entrega para um jogador de futebol. Uma é ele saber o nível da lesão dele e a hora dele pedir para ser substituído. Quando você vê um jogador muito jovenzinho, às vezes ele já sentiu uma lesão no meio do jogo e ele quer continuar. E às vezes aquilo vai piorando aquela lesão, o grau daquela lesão. Você vê o jogador quando ele é mais velho, né, Pedrosa? Ele já sente a lesão e ele já pede para sair porque ele sabe que se ele continuar ele vai piorar, não vai ser bom para ninguém. E uma outra coisa é onde eu jogo bem, e como eu jogo bem e o que eu posso fazer nesse local. Então, assim, sentir que você não vai ser o melhor por ali e ter a maturidade de falar, professor, aqui eu não vou bem, por favor, nem que eu sente no banco, eu quero jogar lá onde eu sempre jogo. Quem foi o jogador do Vasco que fez isso no ano passado? Bruno Nazário. Eu ia falar isso agora. Não foi eu o Bruno respirei Nazário? e lembrei Bruno eu falei, Nazário. Bruno Nazário. Bruno Nazário, né? É aquilo, cara, eu acho que tem isso mesmo do Gabigol ter amadurecido e repito, eu acho que é um senso de pertencimento de, cara, esse clube aqui, o bem desse clube aqui é muito maior do que o meu bem, é muito maior do que a minha vaidade. Quando o jogador, ele chega nesse patamar de entendimento, de maturidade da profissão dele, ele se torna ídolo. O Gabigol já é um ídolo. Já. Mas é isso, você vê os grandes ídolos, um Rogério Ceni, o Marcos, no caso o Juninho Pernambucano aqui, o Fred, tantos outros que a gente poderia citar aqui, são caras que a história deles já se confunde com a do clube. E é essa maturidade que o Gabigol tá buscando aí e já alcançou, na minha opinião. Agora, tem outro ponto também que isso dá uma certa liberdade ao Gabigol, é o seguinte, ele já mostrou tudo que ele podia mostrar, ele conquistou muita coisa com a camisa do Flamengo. Exemplo, o Everton Cebolinha recentemente jogou numa posição que ele não se sente confortável. Então eu entendo quando o Everton Cebolinha não fala com o Vitor Pereira. Por quê? Porque ele quer mostrar serviço, ele quer mostrar trabalho. O Gabigol não. Ele tem tanta conquista, ele já se tornou tão ídolo da história do Flamengo, que isso dá o poder a ele chegar e falar, Vitor Pereira, não me sinto bem. Também é bem por aí, Vene. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? Vai deixando o seu like aí, né? Para ajudar o canal. O seu like é bastante importante. É aquilo. Essas últimas falas do Pedrosa e do Vene aí são muito importantes. Isso demonstra que o Gabigol, sim, ele amadureceu como pessoa e como jogador, né? Principalmente como jogador e pessoa. E o Gabigol, ele chegar e falar com o próprio técnico, não está rendendo naquela posição, né? A posição que ele se sente mais confortável. Isso demonstra o amadurecimento dele como jogador ali dentro do campo. E também ele chegou sim no técnico porque ele já tem uma bagagem, já tem um tamanho dentro do clube, já conquistou inúmeros títulos. Então, como ele o Vinícius até citou sobre o Cebolinha, ele mesmo jogando fora de posição, ele não vai chegar no técnico e falar. Porque ele recentemente chegou no clube, não conquistou praticamente nada, e ele não tem tamanho para vamos dizer assim, se impor em cima do técnico. Ah, técnico, eu não gosto de jogar lá não, sei lá o que, quero jogar na minha posição, posso ser até banco, mas eu quero brigar por minha posição. Isso vai depender de cada jogador tem o seu tamanho dentro do clube, e esse quarteto aí do Flamengo tem uma história gigantesca Flamengo, né? Juntando com o Bruno Henrique. É aquilo. Rapidinho pra gente terminar. Eu vou mostrar aqui pra vocês aqui a lista de inscritos do Flamengo agora. Calma aí. Então, como eu disse aí, né? O Flamengo, ele não divulgou a lista dos jogadores inscritos na Libertadores e, de acordo com o Vene que ele apurou, né? Ele, óbvio que não poderia falar num programa porque são 50 nomes. E eu vou trazer aqui pra vocês os 50 nomes que o Flamengo inscreveu na Libertadores, né? Então, vai ficar um pouco longo aqui, mas vou tentar fazer um resumo bem rápido aqui, né? Vambora começar rapidinho. Santos, Varela, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Pulgar, Ayrton Lucas, Everton Ribeiro, Thiago Maia, Pedro, Gabigol, Cebolinha, Arrascaeta, né? Eu acho que é melhor eu não falar, senão vai ficar uma coisa repetitiva aí. Eu ficar falando uma coisa até chata, enjoada. Eu vou deixar a imagem aqui, né? E vocês para play, né? Vamos passar aqui para baixo. Ah, uma coisa, vocês estão vendo aí, uma coisa.
essa numeração que tá aí do lado do nome é a numeração da camisa do jogador. É um ponto importante a se observar. Beleza? Nessa lista que eu tô mostrando são 50 nomes, sim. Só que a numeração que tá do lado aí dos nomes é a numeração do jogador na camisa, né? Que eles vão utilizando na Libertadores. Beleza? Muitos jogadores aqui eu não conheço. São da base. Ryan Luke, Matheus Gonçalves, conheço. Francisco Diogo, não conheço. Não conheço. Diego Salles, conheço. Darlan, não conheço. Wallace, não conheço. Muitos jogadores aqui, talvez ninguém deve conhecer. Poucas pessoas devem conhecer, né? E aqui para terminar, né? Então, essa aqui são os 50 nomes que o Flamengo inscreveu na Libertadores. Lembrando que a numeração do lado do nome é o número da camisa, né? Até o próprio Vene comentou aqui embaixo, né? Cadê? Aí, ó. 64? Não era 50 nomes? Isso é o número da camisa. São 50 nomes na lista. Como eu trouxe aqui pra vocês aí. Beleza? Então é isso aí. Bastante nome conhecido e bastante nome pra mim desconhecido, né? Pegou até, acho que sub-15, né? Então, passou ali dos... Passou do 45 jogadores até os 60, pra mim já desconheço, né? Então, é isso aí, tamo junto, a lista de inscritos aí. Espero que vocês tenham. Espero que vocês conseguiram ler. E é isso aí. Valeu! Deixa o like, hein? Eu quero fazer uma pergunta bem rapidinho. O like aí já ajuda. Você conhece todos esses jogadores ou não? Ou já ouviu falar alguma vez? Eu acho que muito é inviável alguém conhecer todos os jogadores do Flamengo, né? Utilizando a base. Mas sempre tem um, né? Você conhece todos, deixa aí nos comentários se você conhece ou não, né, também. Não vale sacanagem. Quero saber se tu conhece ou não, né? Tamo junto aí.